A fobia se refere ao medo exagerado e o ato de evitar certas situações, objetos ou eventos. Ele se enquadra na categoria de transtornos de ansiedade, mas ao contrário da ansiedade generalizada, uma fobia é desencadeada na presença de um objeto em específico ou com determinadas situações. A fobia é reconhecida pela presença de vários sintomas, que devem estar presentes por um período superior a um semestre, como um medo irracional, intenso e excessivo, ou pela representação mental. Quando não tratada, a fobia pode gerar o sofrimento e afetar diretamente a rotina, podendo levar a problemas nas relações sociais, pessoais, profissionais ou nas atividades do dia a dia. Isso acontece porque quem sofre esses transtornos costuma evitar a exposição à causa do medo. E uma dessas fobias presentes no nosso cotidiano é a misofonia e a misocinésia, que corresponde aos distúrbios relacionados à sensibilidade visual e ao som. Venha aprender um pouco mais sobre a misofonia e a misocinésia no Sabedoria da Época. Misofonia. A misofonia é um termo que surgiu em 2000, que significa forte aversão a sons, sendo considerada uma condição crônica caracterizada pela intolerância a certos sons repetitivos produzidos por pessoas, como ruídos da garganta, nasais, na boca, batida dos dedos em um teclado e etc. Os sons relacionados com a mastigação bucal são os mais frequentemente implicados, mas essa intolerância terrivelmente angustiante ou mesmo irritante na hora das refeições podem ser curadas. As pessoas que possuem essa intolerância aguentam seus próprios ruídos, mas não aguentam os ruídos das pessoas ao seu redor e chegam a ter picos de estresse devido a esses ruídos e assim liberando adrenalina. E quando os ruídos chegam, elas ficam com raiva, agressivas, fogem, cantam ou gritam. Esta é a forma mais específica de hiperacústica, que afetam mais de 9 milhões de pessoas, mas tratando-se de um sintoma, não uma doença. A principal causa da misofonia é a hiperexcitabilidade ou hipervigilância nervosa, relacionada à memória traumática enraizada em seu subconsciente, podendo ser classificado como orgânico, que significa que já nascemos hipersensíveis, ou pode estar ligado ao passado devido a uma experiência difícil que nos levou a estar muito atentos aos mais mínimos ruídos. Geralmente as pessoas nascidas prematuramente são marcadas pelos ruídos causados por instrumentos colocados sem delicadeza perto ou na incubadora de recém-nascidos. Diagnóstico e tratamento. Qualquer pessoa que não suporte o ruído orgânico pode fazer seu próprio diagnóstico, mas existem testes e questionários que podem auxiliar na descoberta da misofonia. A misofonia não pode ser tratada com tranquilizantes ou antidepressivos. O tratamento mais eficaz consiste em psicoterapia integrativa, que coloca o paciente de volta no centro de sua jornada de cuidado. E outros tratamentos podem ser recomendados, entre eles coerência cardíaca, que modifica as ondas do córtex cerebral, que se tornam idênticas às do sono, permitindo que a pessoa fique tranquila. A coerência cardíaca é um método suave de relaxamento, com base na respiração. Ajuda a reduzir o estresse, regulando a frequência cardíaca. Resolução emocional, que faz desaparecer sensações desagradáveis, liberta pensamentos e permite pensar mais adequado a situações problemáticas ou, quando os distúrbios são mais intensos, oferece EMDR, que significa dessensibilização e reprocessamento do movimento ocular. O EMDR abre a memória traumática com a estimulação bilateral alternada. Sobe as cadeias associativas da memória, dessensibilizando as emoções para a origem do problema. As emoções então desaparecem, o que torna possível ver as coisas de forma diferente. No final da sessão, os ruídos orgânicos ficam mais imperceptíveis. As pessoas devem ter desejo de cura para passar por situações cheias de emoções já vivenciadas até a sua total dessensibilização e estar motivadas suficientes para seguir as instruções com total autonomia e foco, pois é a combinação dessas práticas que dará os melhores resultados, dependendo da capacidade das pessoas de se tornarem independentes e da gravidade dos casos. Misocinésia. De acordo com um estudo recente, 1 em cada 3 pessoas tem esse distúrbio pouco conhecido. A misocinésia é um distúrbio que pode estar relacionado aos neurônios espelho, relacionando-se à empatia. Se você não gosta de ver as pessoas ao seu redor se remexendo e repetindo pequenos movimentos,
pois deixa você ansioso e irritado, você pode ter misocinésia, um distúrbio que forma uma resposta afetiva ou emocional negativa, causado pela simples visão de um pequeno movimento repetitivo. Em outras palavras, é uma espécie de ódio ao movimento que outra pessoa faz. Os distúrbios vivenciados por pessoas com misocinésia revela que eles experimentam um impacto emocional negativo e reações como raiva, ansiedade ou frustrações em situações sociais, ambientes de trabalho e de aprendizagem. Os sintomas podem aumentar com a idade e pode andar de mãos dadas com a misofonia, uma emoção negativa causada por sons repetitivos, mas nem sempre é o caso. Esses distúrbios fazem com que algumas pessoas reduzam suas atividades sociais. Segundo Sumit Jaswal, os neurônios espelhos estão certamente na origem da misocinésia. Esses neurônios se ativam quando nós nos movemos, mas também quando vemos os outros se moverem, e eles estão ligados à empatia. Por exemplo, quando alguém se machuca, a reação da pessoa oposta é estremecer, porque a dor reflete em seu cérebro. Portanto, quando as pessoas com misocinésia veem alguém inquieto, elas refletem isso e também podem ficar inquietas ou nervosas. Desse modo, a misofonia é a fobia do som e a misocinésia, a fobia dos estímulos visuais. O que os caracteriza é a repetição. Se você gostou do nosso vídeo, curta, compartilhe, se inscreva e ative o sininho para ser avisado quando um novo vídeo for postado.